A eliminação do Flamengo da Libertadores seguiu um roteiro mais ou menos esperado, né? Foi uma campanha muito fraca, uma campanha que teve uma classificação com dificuldades na fase de grupos, mesmo caindo numa chave que teoricamente não era difícil. Uma campanha que teve derrota nessa fase de grupos para o fraquíssimo time do Palestino, jogando inclusive fora de casa, longe dos seus domínios. O Flamengo perdeu 2 vezes para o Bolívar, uma na fase de grupos e outra no mata-mata, mas que ainda assim valeu a classificação. Conseguiu ser derrotado pelo Peñarol no Maracanã, quando sofreu um gol a 13 minutos de jogo e não teve a capacidade de empatar o jogo, pelo menos, para chegar aqui em Montevidéu, no mínimo em igualdade de condições. Isso quando se sabia que o ideal seria uma vitória no Maracanã, de preferência por mais de um gol, impondo a maior qualidade técnica dos seus jogadores, o investimento feito no elenco do Flamengo, para que assim o time pudesse jogar com alguma tranquilidade aqui no campeão del Siglo. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Flamengo perdeu, não teve capacidade, não teve calma para buscar um empate, acabou sendo derrotado no Maracanã e quando chegou aqui a Montevidéu, depois de uma semana intensa de preparação especificamente para esse jogo, mesmo deixando de lado o brasileiro no final de semana, uma decisão até acertada, porque a única chance do Flamengo aqui em Montevidéu seria uma preparação muito forte para o jogo contra o Peñarol, o jogo de volta. A preparação aconteceu, mas o resultado não veio. E não veio porque o time, embora tenha feito um bom primeiro tempo, o Flamengo na primeira etapa foi um time que procurou controlar o jogo, teve posse de bola, criou situações, não correu riscos diante do Peñarol. O Peñarol não teve muitas chances no primeiro tempo, praticamente não atacou, marcava no seu campo. Fizesse um gol na primeira etapa, teria condições de voltar para o segundo tempo em igualdade de condições no confronto, para tentar pelo menos administrar melhor a situação e os nervos. Mas com o 0-0, entrou numa vibe muito parecida com aquela do Maracanã, quando foi um time apressado que queria resolver tudo em poucos toques, quando era necessário tempo, troca de passes, paciência, para chegar a algum lugar num confronto contra um time muito fechado. Então o tempo foi passando, o Peñarol administrando o resultado, não saía do seu campo, até que em dado momento, lá pelos 15, 20 minutos, o time uruguaio começou a agredir. Percebeu, por exemplo, que a mudança feita pelo Tite com a saída do Varela e a entrada do Wesley e a saída do Plata para entrar o Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol, o Flamengo ficou com o lado direito mais frágil, defensivamente falando, porque Plata é bom na recomposição e Varela é um lateral mais marcador do que o Wesley. O resultado disso foi que o time uruguaio começou a agredir, começou a atacar, a torcida cresceu, a torcida que ficou até em silêncio boa parte do primeiro tempo diante do domínio do adversário, e pouco a pouco o Peñarol conseguiu transformar a partida num jogo mais acelerado, um jogo mais de trocação, que não era interessante para o Flamengo. O Flamengo passou a jogar de forma aleatória, tentando o gol de qualquer maneira, como foi em boa parte do jogo do Maracanã. O resultado disso não foi evidentemente nada bom. O Peñarol conseguiu administrar, fazendo uma serinha, a cada queda do jogador fazendo o tempo passar, e o jogo foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, e o Flamengo não teve condições de chegar nem perto de igualar o placar. Também mais enrolou do que jogou, e quando tentou jogar de forma mais agressiva, foi de forma afoita, atabalhoada, sem organização, de uma maneira que dificilmente chegaria a algum lugar.